eu vou fazer agora o teorema 353. Esse teorema ele dá um fechamento aí nas ideias do capítulo. Ele poderia ser um pouco mais geral. Futuramente eu pretendo fazer esse teorema de uma forma mais geral, só que eu preciso mexer com o capítulo quase todo para poder fazer essas definições, para fazer as definições que eu vou utilizar. Então eu vou fazer uma versão mais simplificada, que é essa versão do Carioli, e eu já estou satisfeito de conseguir implementar isso nesse semestre. Todo semestre eu vou fazendo modificações, então nesse capítulo eu consegui implementar essa aí, então eu vou fazer esse fechamento aí desses resultados, né? Bom, o que esse teorema está dizendo? Ele diz o seguinte, ele diz que A é equivalente à identidade. Quer dizer, o que eu escrevi ali, a identidade é equivalente a A, mas uma relação de equivalência, ela satisfaz, né, a primeira coisa que a relação de equivalência satisfaz é que A é equivalente a A. Segunda coisa é que se A é equivalente a B, então B é equivalente a A. Então não faz diferença. Você pode dizer identidade é equivalente a A ou A é equivalente a A. Identidade é a mesma coisa, tá? Não é, mas acaba sendo, por causa disso aqui. E a terceira que a gente tem é se A é equivalente a B e B é equivalente a C, então A é equivalente a C, talvez numa ordem um pouco mais organizada aqui, pensando nessa não simetria, né? Que a princípio, pela definição, você não tem isso aqui. Isso aqui é uma consequência. É uma consequência das operações serem reversíveis. Mas, a princípio, você não tem isso. Então, se você pensar um pouquinho melhor, dá uma organizada aqui, para ficar certinho, e você tem a transitividade. Enfim. Bom, mas a gente está escrevendo identidade é equivalente a A porque você começa com a matriz A, aplica operações elementares e aí você chega na identidade. Então, é a identidade que foi obtida a partir de A com operações elementares. Então, a identidade, ela é equivalente a A, tá? Se você escrever desse jeito. Então, por isso que está escrito assim, identidade equivalente a A. Bom, o que o teorema diz? Ele diz o seguinte, identidade equivalente a A, se e somente se A é invertível. Invertível ou inversível. Tá? Então, isso é que o teorema diz. Tem mais uma complementação ali, nesse caso, quando a A é invertível, a inversa é calculada assim, assim, assim. Enfim, no desenvolver eu vou citar esse exemplo. Mas de uma forma mais compactada, o que o teorema está dizendo é isso. A é equivalente à identidade se somente se A for invertível. Bom, então, uma equivalência assim, uma equivalência de resultados assim, ela precisa ser provada com duas implicações. Então, eu preciso provar uma implicação assim e preciso provar uma implicação assim. Tá? Ok. Então, vamos começar a fazer uma parte aí. Então, a implicação A equivalente à identidade implica em ser inversível? Então, vamos fazer agora. Então, vou fazer essa parte aqui. A ida, daqui para lá. Ok. Então, a nossa hipótese é que A é equivalente à identidade. Então, a hipótese que a gente tem é que esse cara é equivalente. Bom, então isso implica em quê? Isso implica na igualdade que eu tinha escrito, que é EK, E2, E1, A é igual à identidade. Ok. Então implica nessa igualdade aí. O que você vai fazer agora? Vamos isolar a matriz A. Tá? Vou isolar a matriz A. Cada matriz elementar aqui é inversível.
Então nós vamos multiplicar pela inversa dessa, aí vai ficar a EK menos 1, e vamos multiplicando pelas inversas até chegar em A. Então a gente isola a matriz A. Então a matriz A é igual. Você multiplicou primeiro por EK e por último por E1. Então vai ficar E1, E2, EK. Eu estou multiplicando pelas inversas. Então multiplicou pela inversa menos 1, inversa menos 1, inversa menos 1. Do lado de cá tinha identidade, então sobrou vezes a identidade. Ok? Bom, aqui eu já tenho um resultado que vai ser importante. Olha, pela definição de estar relacionado dessa forma, eu já tenho essa igualdade aqui. Então, essa matriz, quando eu agrupo todo mundo multiplicado por A, dá identidade. Eu estou trabalhando aqui para mostrar que se eu multiplicar pelo outro lado, também vai dar identidade. Então, isso, A é igual a essa expressão vezes a identidade. Ok. Vou trocar a ordem dessa identidade, porque a gente foi multiplicando a identidade por isso. Então, eu obtive essa expressão vezes a identidade. Quando eu multiplicar a identidade vezes essa matriz, vai dar ela mesma. Então, eu posso tirar essa identidade daí. Ou seja, A é igual E1 a menos 1, E2 a menos 1, EK a menos 1. Tirei a identidade dali. Agora, se eu pego uma matriz e multiplico pela identidade pela esquerda, vai dar a mesma matriz. Então, novamente, eu posso concluir que A é igual a identidade vezes E1 a menos 1, E2 a menos 1, EK a menos 1. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por esse lado eu vou multiplicar por EK, depois EK menos 1, até E2, até E1. E aí eu vou obter o seguinte, ó. Como eu multipliquei por EK primeiro, então vai ficar aqui A vezes EK. A primeira que eu multipliquei foi EK. Depois eu multiplico por EK menos 1. Aí vai. Até chegar no E2 e depois no E1. Quando eu multiplico por EK, a inversa dela, por EK, vai dar, desse lado vai desaparecer, desse lado vai aparecer o que eu multipliquei. E sobrou só a identidade. Então, olha o que eu tenho, ó. Eu tenho dois resultados. Eu tenho esse aqui, que eu vou circular aqui, deixa eu pegar uma cor diferente. Então, eu tenho esse resultado aqui, ó. E tenho esse resultado aqui. Então, tem essa matriz aqui, ó. A matriz, vou chamar de P. P é EK, E2, E1. Olha o que a matriz P satisfaz. Aqui em cima, o que está escrito aqui em cima é P vezes A é igual a identidade. E aqui embaixo, o que está escrito é A vezes P é a identidade. Então, A vezes P é igual a identidade. Ou seja, P é a inversa de A. A inversa de A é essa matriz P. Tá vendo? Então, eu tenho uma expressão para a inversa de A. Ou seja, ó, a inversa de A é essa na sequência de matrizes. Ok, então é isso aí. Bom, vamos pensar aqui com essas coisas escritas, acho que é melhor a gente falar do método para calcular a inversa. Bom, essa sequência de elementos aqui, ó, E1, E2, você vai multiplicar por E1, depois por E2, até EK. Essa sequência de operações elementares leva A na identidade. Então, identidade
Essa sequência de operações leva a na identidade. Tá vendo? Se você multiplicar A por E1, E2 até EK, você transforma A na identidade. A sequência que leva A na identidade vai transformar a identidade. Peraí, onde é que está escrito isso? Vai transformar a identidade em A menos 1. A identidade vai ser levada em A menos 1. Onde é que a gente está vendo isso, essa coisa escrita aqui? Não tem isso escrito aí. A menos 1 não está escrito. Está escrito aqui embaixo. Então, essa matriz, a gente constatou que essa matriz é a inversa. Né? A gente concluiu que se eu multiplico por um lado e multiplico por outro por essa matriz, eu tenho a identidade. Então, essa igualdade aqui, eu vou reescrever essa igualdade acrescentando a identidade aqui. Ó. Então, isso aqui me dá A menos 1 é igual a EK, reticências, E2, E1. Se eu multiplicar pela identidade aqui, não muda nada. Então, a mesma sequência aqui, ó, E1, E2, EK, transforma a identidade na inversa. A mesma sequência que transforma A na identidade, transforma a identidade em A menos 1. Então, transforma a identidade em A menos 1. Então, aquele método que a gente viu para obter a inversa, ele é baseado nesse resultado aqui. Se você fizer uma sequência de operações elementares que leva A na identidade, se você conseguir chegar na identidade, você vai acabar levando a identidade na inversa. Ok. Então, quem diz qual é a sequência, qual é o caminho, é a matriz A. Você vai escalonando a matriz A até chegar na identidade. Então, a matriz A é que guia essa escolha das matrizes elementares. Então, você começa com a matriz A e chega na identidade. Em consequência, você vai acabar levando a identidade na inversa. Então, esse é o método para calcular, por causa desse resultado. Tá? Então, resumindo, o que a gente fez aqui foi o seguinte: nós supomos que A é equivalente à identidade e concluímos que ela é invertível. Achamos a inversa para ela. Achamos uma matriz que, quando multiplica por um lado e pelo outro, dá a identidade. Ou seja, essa matriz é a inversa de A. Portanto, A é invertível. Mas nós ganhamos mais um algoritmo para calcular a inversa. Nós fizemos o seguinte: supõe que ela é equivalente a A, e aí nós concluímos que nós já encontramos uma fórmula para a inversa. E encontramos um algoritmo. Tá? Nós fizemos três coisas. Nós concluímos que ela é inversível, mas como é que nós concluímos? Nós concluímos encontrando a inversa. Então, nós encontramos uma fórmula para a inversa, concluímos que ela é invertível, então, e encontramos um algoritmo para calcular a inversa. Só que o objetivo era só um, era pegar, supor que ela é equivalente à identidade e concluir que ela é invertível. Nós fizemos isso também, mas a gente concluiu mais duas coisas. Ok, então essa é a gente terminou isso aqui. A gente conseguiu fazer a implicação assim. Nós vamos fazer agora a implicação de volta. Vamos supor que ela é invertível e vamos concluir que ela é equivalente à identidade. Ok? Então vamos lá.
Bom, então a gente vai fazer a volta. Vamos supor que A é inversível. A gente vai fazer a volta. Suponha A invertível. Suponha que A é invertível. Ok. Bom, essa volta, ela vai ser dividida em duas partes. A gente tem uma observação inicial e depois a gente tem a demonstração em si. Bom, a observação é a seguinte, ó. Se A é equivalente a B, então A é inversível A é inversível se e somente se B é inversível. Bom, a gente viu que A é equivalente a B, a gente viu uma coisa parecida com isso, né? Então, a matriz B foi obtida a partir de A com operações elementares. Então, eu posso escrever A é igual a P vezes B, onde esse P é aquela matriz composta por várias matrizes elementares, né? Então, EK até E1. São várias matrizes multiplicadas por B. Então, resume isso aqui tudo em P. Essa matriz aqui ela é inversível, então você coloca uma matriz P inversível vezes B. Se você multiplicar por P a menos 1 desse lado, aqui desaparece o P e aqui fica P a menos 1. Então, P a menos 1 vezes A é igual a B. Ou seja, o que você tem aqui é o seguinte: quando você tem essa equivalência, você consegue uma matriz inversível que permite que você escreva A como esse produto, né? Permite você isolar o A. O A é uma matriz inversível vezes B. E aqui permite você isolar o B, ou seja, B também satisfaz a mesma coisa. B é uma matriz inversível vezes A. As duas têm essa característica. Eu vou escrever trocando a ordem aqui. B, para isolar o B, você vai multiplicar por esse lado por P a menos 1. Então, multiplica aqui e aqui. Então, fica B é P a menos 1 vezes A. Então, as duas matrizes são, tanto A quanto B, ó, são uma matriz inversível vezes a outra. Uma matriz inversível vezes a outra. Aí você tem essas duas coisas, são equivalentes. E é equivalente a isso aqui. Uma é equivalente à outra. Se e somente se, uma pode ser escrita como uma matriz inversível vezes a outra. Então você tem isso. Da equivalência, né? Ok. Agora, essas duas coisas são suficientes para você concluir que se uma é inversível, a outra também é. Tá? Quando você tem isso aqui, A é escrito assim, então você pode concluir que se a B for inversível, a A é inversível. Como são coisas análogas aqui, se A for inversível, B também vai ser inversível. Então vamos concluir isso. Ó. Supõe que B é inversível. Então tem uma matriz C que multiplicada por B da identidade pelos dois lados. Ok, então você tem isso. B é inversível. E vamos provar que A é inversível. Tá? Se B é inversível, A é inversível também. Ok. Tá, então A, quem é A? A é PB. Se eu multiplicar... Se eu multiplicar por C desse lado, ó, desse lado de cá, Pera. Não, vamos ao contrário. Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para a segunda equação. Então, B é igual
P a menos 1, A. Se eu multiplicar por esse lado por C, olha o que acontece. C, C. Desse lado da identidade. Então, eu encontrei uma matriz. Que multiplicada por um lado de A, por lado esquerdo de A, está dando a identidade. Tá? Encontrei uma matriz que multiplica pela esquerda de A, da identidade. Vou mostrar que quando multiplica pelo outro lado, também dá identidade. Ó. CP a menos 1, pelo outro lado, então ficou A vezes CP a menos 1. A gente quer mostrar que isso é a identidade. Ok. Pera. Eu vou ser obrigado a isolar o P. Talvez tenha uma maneira mais simplificada de fazer isso. Não. A gente quer mostrar que se multiplicar A pelo outro lado vai dar identidade. A gente quer mostrar isso aqui. Isso aqui é a identidade. Essa equação ela é equivalente a AC é igual P. Agora, quem é AC? Bom, AC é isso aqui, ó. AC é PB, o A é PB, então AC é PBC. PBC é igual a P. BC é igual a identidade, ó. BC é a identidade, então isso é P vezes a identidade. Então P vezes a identidade da identidade. Tá? Então essas coisas são equivalentes. Tá? Essa igualdade equivale a P é igual a P, que é verdade. Isso é verdade. Verdade. Ok. Dá para dar uma organizada mais nisso, né? Mas manipulando você consegue chegar na coisa, na resposta. Então, se elas são equivalentes, uma é invertível sem somente ser a outra invertível. Essa é a observação inicial, tá? Então, quando você tem duas matrizes equivalentes e uma delas é inversível, a outra tem que ser inversível também. A outra não pode ser não inversível. É isso que a gente vai usar. Tá? Então, vou apagar essa bagunça aqui e vamos continuar esse rascunho aí. Bom, recapitulando, a gente está com a hipótese de A ser inversível. Tá? E isso aqui é uma observação só. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. A é inversível e a gente vai escalonar a matriz A. A matriz A é inversível, nós vamos escalonar para chegar numa matriz B que tem o seguinte formato: alfa 1, alfa 1, 2, alfa 1n. Linha 2, 0, alfa 2, 2, alfa 2n. Reticência 0, reticência 0, reticências alfa n, n. Ok. Bom, seguinte, o raciocínio geral é o seguinte, olha, A é inversível e
e ela é equivalente a uma matriz B. Você vai escalonando e você vai chegar na matriz B. Tá? Então ela é equivalente à matriz B. Só que a gente precisa de umas hipóteses para poder continuar escalonando e chegar na identidade. Então, para continuar o escalonamento a partir dessa matriz, até aqui a gente consegue chegar. Para continuar daqui para frente, a gente precisa de umas hipóteses. Vamos fazer a hipótese, depois nós vamos justificar por quê. Então, a gente consegue escalonar essa matriz e chegar na identidade se a gente tem a seguinte hipótese. I é diferente de zero para todo I de 1 até N. Então, se todos os elementos da diagonal são diferentes de zero, a gente consegue continuar com o escalonamento e chegar na identidade. E aí a gente conclui o que a gente queria concluir, que é, se A é invertível, então A é equivalente à identidade. É isso que a gente quer concluir. Bom, vamos ver por que, se os caras da diagonal são diferentes de zero, por que a gente consegue chegar na identidade? Bom, se o alfa 1 é diferente de zero, eu venho aqui e faço o seguinte, ó, linha 1 é igual linha 1 alfa 1 a menos 1 vezes a linha 1. Aí o que vai acontecer? Aqui vai virar o elemento 1, que é o elemento da diagonal da matriz identidade. Então já resolve um problema, que é colocar 1 na diagonal. Na linha 2 eu faço a mesma coisa. Linha 2 é igual a alfa 2 a menos 1 vezes a linha 2. Eu vou fazer isso com todas as linhas. Até linha N é igual a alfa NN a menos 1 vezes a linha N. Então, com isso vai ficar zeros abaixo da diagonal, uns na diagonal. Tá? E aí, o que você faz? Você pega esse elemento aqui, que é 1, e começa a zerar para cima. Aí você zera todo mundo acima. Você pega esse elemento aqui e zera todo mundo acima. Então você consegue colocar uns na diagonal, você consegue, esses elementos aqui, os inversos existem, porque se o cara é diferente de zero, então existe alfa I a menos 1. Então você consegue construir esses elementos, e aí coloca 1 na diagonal, e esses 1 na diagonal, você zera a parte de cima. Já estava zero abaixo, colocou 1 na diagonal e zerou a parte de cima. Ou seja, chegou na identidade. Então, se você tiver essa hipótese, você consegue chegar na identidade. Então, a gente só precisa aqui de confirmar essa hipótese aqui. Por que todo mundo é diferente de zero? Então, isso aí é um outro raciocínio. Só recapitulando aqui o seguinte, a gente pegou a matriz A, escalonou para eliminar os elementos abaixo da diagonal, tá? E fizemos essa hipótese e continuamos escalonando, chegando na identidade. Então, só preciso confirmar isso aqui. Se eu confirmar isso aqui, eu tenho informação suficiente para concluir o resultado, que é, suponho que a matriz é inversível, que é a hipótese que eu vou usar, né, para poder confirmar aquilo lá. Suponho que a matriz é inversível e então conclui que ela é equivalente à identidade. E é isso que a gente quer provar. Ó. A é inversível implica que A é equivalente à identidade. Tá? Então a gente só precisa mesmo provar isso aqui. Por que esses caras são diferentes de zero? Bom, então eu vou provar isso. Então a gente já começa com um resultado. A gente começa com o seguinte. Essa matriz, na última linha dessa matriz, só tem um elemento. Esse cara não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Ele não pode ser zero, porque se ele for zero, essa matriz tem uma linha toda de zeros. Ela tem uma linha toda de zeros. Se ela tem uma linha toda de zeros, ela não é inversível. Mas, olha, A é equivalente a B, tá vendo? Então, e A é inversível, então B tem que ser inversível. Foi a observação inicial aqui. Se duas matrizes são equivalentes, e uma é inversível, a outra também é inversível. Tá? Então essa matriz aqui não pode ter uma linha de zeros.
Então, esse cara tem que ser diferente de zero. Ok. Na verdade essa matriz não pode ter uma linha de zeros. Por que ela não pode ter uma linha de zeros? Porque A é inversível e A é equivalente a B. Então essa matriz não pode ter uma linha de zeros. Tá? Ok. Então vamos fixar isso. Essa matriz não pode ter uma linha de zeros. E a gente vai concluir que nenhum desses elementos pode ser zero. Vamos pensar por quê. Bom, o escalonamento vai fazer o seguinte, ó. Se a gente conseguir colocar um número 1 aqui, a gente consegue zerar abaixo, tá? Quando é que eu consigo colocar um número 1 lá? Eu consigo colocar um número 1 lá se algum elemento dessa coluna não for diferente de zero. Então o que eu faço? Eu troco aquela linha, jogo ele para cima e depois eu divido aquele elemento. Vamos supor que tem um 7 lá na última linha. Tem um 7 aqui. Jogo ele para a primeira linha e divido por 7 e aí eu obtenho um 1. Né? Na verdade a gente só precisa que ele seja diferente de zero. Ok, então a ideia é a seguinte. O escalonamento ele é capaz de fazer o seguinte. Você vem aqui e olha a primeira coluna. Tem alguém diferente de zero? Tem. Então vamos pegar aquele cara diferente de zero na coluna e jogar lá para cima. Vamos supor que não tem. Então não tem ninguém diferente de zero aqui. Então passa para a segunda coluna. Na segunda coluna tem alguém diferente de zero? Tem um elemento diferente de zero. Então usa esse cara como pivô. Se não tem ninguém diferente de zero, o que você faz? Passa para a terceira coluna. E assim você vai. De modo que você consegue fazer com que a linha de baixo, a partir dessa segunda linha, a próxima linha tem sempre mais elementos, mais zeros no começo que a linha anterior. Tá? Então, a partir dessa segunda linha, você consegue fazer isso. A primeira não, a primeira vai ficar lá do jeito que ela veio. A segunda linha, ela tem mais zeros no começo que a primeira linha. A terceira linha tem mais zeros no começo que a segunda linha. O escalonamento é capaz de fazer isso. Você consegue sempre colocar mais zeros na linha sucessora do que tinha na linha atual. Tá? Escalonamento é capaz de fazer isso, né? Ok, então olha só. Então na segunda linha, você consegue pelo menos um zero na segunda linha. Talvez você consiga colocar mais zeros na segunda linha. Suponha que a matriz já tem uma coluna toda de zeros. Então você vai pegar um elemento diferente de zero na segunda coluna e vai zerar todo mundo abaixo. Então você já tem 2 zeros na segunda linha. Então você tinha um zero aqui, natural, e você gerou mais um zero aqui com um elemento diferente de zero que tinha aqui. Você conseguiu 2 zeros, 2. Mas na segunda linha você consegue pelo menos um. Pelo menos um. O escalonamento te faz isso. Independente da matriz, você consegue pelo menos um zero na linha 2. Pelo menos um. Na linha 3, você consegue pelo menos 2 zeros. Então é sempre um a menos. Então na linha I, você consegue pelo menos I zeros. Tá? Até chegar no alfa I, que é o iésimo elemento daquela linha. E aí pode ser que ele seja diferente de zero. Só que para trás vai ser todo mundo vai ser zero. Você tem essa garantia. Ok? Agora vamos pensar assim, se aquele elemento for zero, o que acontece? Na próxima linha você vai conseguir inserir, vamos entrar com essa hipótese, suponha que esse cara seja zero. Então o que vai acontecer? Quantos elementos tem zero nessa linha? Tem pelo menos I elementos nulos na linha I. Pelo menos I elementos. Quando você for para a linha I mais 1, você vai ter pelo menos I mais 1 elementos nulos no começo da linha. Porque se a linha I tinha I elementos, na próxima você consegue colocar mais 1. Então vai ter pelo menos I mais 1. Quando chegar na linha N, vai ter pelo menos N elementos nulos. Ou seja, você vai ter uma linha toda de zeros. Só que isso não pode acontecer.
Então, o que levou a isso foi supor que algum dos elementos era zero. Se algum dos elementos da diagonal for zero, você consegue concluir no final que essa matriz escalonada ela tem uma linha de zeros. A última linha vai ser nula. Isso não pode acontecer. Ok? Então, se isso aqui gera uma contradição, né, então você conclui que o elemento, todos eles, são diferentes de zero. Supõe que um é zero, chega numa contradição. Então, todos eles são diferentes de zero. Se todos eles são diferentes de zero, aí você consegue continuar escalonando e chegar à identidade. Fim. Acabou. Então, esse teorema aí, ele me dá um algoritmo lá para calcular a inversa e dá essa equivalência. Ok? Então é isso aí.